Ei, estudante, aqui quem fala é Manuel Cabral e vamos hoje então falar sobre a diferença entre grandezas escalares e grandezas vetoriais. Essas grandezas aí, eu particularmente, quando eu entrei na faculdade, sofri muito com isso, para aprender e saber diferenciar o que era um do outro, certo? De uma forma bem simples, grandeza escalar é algo que só precisa do valor, não precisa de mais informação. Como eu falei, referente à questão de tempo, se a pessoa me disser, um exemplo, gastei 4 horas de viagem para chegar de tal cidade a tal cidade. Então, foi um tempo específico, não preciso saber de mais informações, não é isso? Mas, se eu já digo, um exemplo no caso, que eu estou puxando uma corda de um lado e outra pessoa está puxando a corda de um outro, nós estamos ali, além das forças que eu preciso saber de cada um, para onde a corda vai ser puxada, se vai ser para a direita ou se vai ser para a esquerda. Por quê? Porque temos duas forças contrárias. Aí, nesse caso, é necessário mais informações além de somente do valor. Por quê? Porque irei subtrair um pelo outro para saber para onde vai ser o movimento, certo? Da corda, se vai ser para a esquerda ou para a direita, beleza? Então, de uma forma geral, grandezas escalares é quando somente o número é suficiente para a resposta. E vetorial é quando, além do número, eu preciso saber a direção e o sentido daquele movimento ou daquela força. Beleza? Então, vamos definir aqui, de uma forma mais específica, o que é uma grandeza escalar. Um escalar é uma grandeza que pode ser representado por um único número, juntamente com a unidade de medida. Como eu falei ali, vamos supor então o tempo. Somente a questão da hora já era o suficiente, né? Que é a unidade de medida. Onde não há necessidade de um conhecimento adicional. Somente com esse mesmo eu vou conseguir saber o tempo exato que ele gastou. Elas são mais comuns no nosso cotidiano e mais fáceis de serem calculadas e informadas para você. As operações matemáticas que envolvem essas grandezas são feitas normalmente de forma direta, utilizando a adição, subtração, multiplicação, divisão direto, sem nenhum arrudeio, sem incluir nada, sem colocar nem nada a mais, porque somente essas informações vai ser necessário o suficiente para concluir o procedimento, sem necessitar de mais nenhuma outra propriedade. Agora, vamos exemplificar aqui alguns casos de grandezas escalares. Alguns exemplos. Vamos aqui, né? Pedro comprou um terreno de 60 metros quadrados de área. O que é que acontece? Na compra, então, desse terreno, a grandeza determinada aí é escalar. Por quê? É a grandeza de área, onde somente com a informação dos 60, que é o valor, mais a unidade de medida, metros quadrados, ficará 100% claro o que foi que Pedro comprou. Não resta nenhuma dúvida, não é isso? Agora vamos ver também um outro exemplo. Ontem, em Brasília, a temperatura atingiu 27 graus. Restou alguma dúvida nisso? Não, por quê? Porque a temperatura é uma grandeza escalar, pois ela está aí devidamente definida pelo número 27 mais a unidade de medida, que é o grau Celsius, certo? Vamos supor agora, tenho que perder 12 quilogramas para atingir a massa corporal ideal. Restou alguma dúvida? Aí não. A dúvida que nós não restou nenhuma dúvida. Por quê? Porque é bem objetivo. Eu preciso perder 12 quilogramas. Pronto, certo? A massa é definido pela unidade e o valor numérico. Nós temos os dois, então a grandeza é completamente determinada, beleza? Como podemos ver, então, a grandeza escalar ela é de forma bem objetiva e direta definida.
Agora nós vamos definir o que é as grandezas vetoriais. Grandezas vetoriais nada mais é do que algo que a gente precisa saber além do valor da unidade, saber direção e sentido. O que é que isso quer dizer então? Vamos lá, vamos definir aqui através do texto. E de uma forma geral, as grandezas vetoriais, elas precisam, no caso, de coordenadas, direção e sentido para muitas das vezes, para muitos dos casos, certo? Eles recebem uma classificação diferente do que a gente viu. Por esse motivo, então, que é chamado de grandezas vetoriais, pois no caso se utiliza os vetores x, y, z e assim sucessivamente. De uma forma geral, um vetor ele é determinado da seguinte forma: a característica geral dele, ele vai ter uma magnitude, um módulo, um sentido e uma direção. Por quê? Porque ele vai variar de acordo com a utilização ou com o uso. Para caracterizar um vetor, é preciso mais do que o simples número com o valor da unidade. Como antes nós só precisava do número e da unidade. Aqui não. Aqui nós vamos precisar de um pouco mais de informações, não é isso? Informações como sentido, para onde a seta está apontando, a direção, se é para cima, para baixo ou algo do tipo, e na seta se é para horizontal ou para vertical ou algo relacionado. Isso tudo vai influenciar nos cálculos de grandezas vetoriais, enquanto no escalar não precisava de nada dessas informações. Vamos então fazer alguns casos aí, alguns exemplos específicos de grandezas vetoriais. Vamos supor então que na escola teve uma gincana, onde foi realizada uma prova de cabo de guerra. Nessa prova de cabo de guerra, temos 3 competidores de um lado e 3 competidores do outro lado, certo? Eles estão aqui, ó, puxando a corda, um fazendo força contrário ao outro, não é isso? Fazendo força contrário ao outro. Enquanto um está fazendo para a esquerda, outro está fazendo para a direita, o outro grupo, certo? Agora o que é que acontece? O objetivo, né, do cabo de guerra é quem vai fazer mais força para passar da linha determinada para a linha aí central, certo? Então, o objetivo principal é arrastar ao outro grupo de pessoas para que passe dessa linha. Porém, neste caso aqui, o que é que acontece? As forças dos participantes somadas não importa, pois está fazendo força contrário um ao outro para a obtenção da vitória, certo? O que é que acontece? Vamos supor aqui que esse grupo aqui, ó, o grupo que eu vou chamar aqui de 1, que será o grupo aqui da parte da esquerda, está fazendo uma força de 30 newtons. E o grupo 2 aqui, ó, está fazendo uma força de 29 newtons. A soma dessa força, 30 mais 29, que dá 59, vai ajudar a gente para saber quem vai ganhar? Não, não vai ajudar. Por quê? Porque as forças estão contrárias, certo? Somente a unidade da força para a gente não serviu. A gente precisamos determinar para onde está sendo feita maior força, se é para a esquerda ou se é para a direita. No caso aqui em questão, será para a esquerda. Então, consequentemente, esse grupo 2 aqui vai começar a andar para a esquerda, certo? Porque o grupo 1 está fazendo mais força do que eles, beleza? Por mais que seja 1 newton, mas está sendo feito mais força. Agora vamos aqui para um segundo caso. Nesse segundo caso, onde diversas pessoas estão empurrando uma carroça, com o objetivo, né, de andar aí para frente, de levar a carroça para frente. Consequentemente, nesse caso aqui, diferente desse aqui que a gente fizemos subtração, a gente vamos fazer o quê? A soma. Por quê? Porque todas as forças que estão agindo aqui estão no mesmo sentido, na mesma direção, beleza? O que é que acontece? Vamos supor que
a primeira pessoa esteja fazendo uma força de 5 newtons, segunda pessoa uma força de 3 newtons, terceira pessoa fazendo uma força de 8 newtons e a quarta pessoa que está aqui só enganando aqui, está fazendo uma força aí de 1 newton, certo? Então, mesmo assim, a gente vamos fazer o quê? A soma de todas as forças para o movimento dessa carroça, certo? Para empurrar o carrinho aí. Necessitamos apenas da somatória dessas forças. Então, nesta situação, a força será somada, pois todas essas pessoas estão fazendo força na mesma direção e com um intuito igual de empurrar a carroça para o mesmo lugar. Enquanto no cabo de guerra, eles tinham o mesmo intuito, que era ganhar, porém exercendo forças de formas distintas. Enquanto um puxava para a esquerda, outro puxava para a direita. Beleza? Um ponto aqui importante a ser abordado é o seguinte: como então a gente vai conseguir saber quando uma grandeza é escalar ou vetorial? Se apesar de todas as informações que eu passei, ainda, Emanuel, está um pouco confuso para saber o que é escalar e o que é vetorial, como então a gente faz para determinar isso? Será necessário fazer uma simples pergunta. A simples pergunta é essa: para que lado? Certo? O que é que acontece? Se essa pergunta para você fizer sentido no contexto, ela é vetorial. Caso contrário, será escalar. Como assim? Vamos exemplificar aqui, pois exemplificando será mais fácil aí o entendimento. Pedro correu por 30 minutos durante um treino matinal. 30 minutos de corrida Pedro fez durante a manhã aí no seu treino diário, no seu treino matinal. O que é que acontece? Vamos fazer a simples pergunta. Pedro correu por 30 minutos durante um treino matinal. Para que lado? Influencia em alguma coisa? Não. Por quê? Porque o que foi importante aqui, a informação que foi importante e relevante para a gente, foi o tempo, os 30 minutos de corrida de Pedro. Para o lado que ele correu, não nos interessa. A única coisa que nós interessamos agora no momento é o tempo que ele correu. Um exemplo, se ele saísse de casa e fosse para o trabalho, aí sim, para que lado? Aí sim, ele vai para a direita, vai no sentido leste, norte, sul, noroeste. Para onde ele vai? Aí para que lado faz sentido, mas para o tempo não faz sentido a pergunta, beleza? Agora vamos para um segundo exemplo. Vamos agora aqui. Mariana foi de sua casa para o seu trabalho, onde a mesma percorreu uma distância de 1000 metros para chegar ao seu trabalho. Para que lado? Se nós fizermos essa pergunta, ela agora faz sentido, não faz? Depende, Emanuel. Por quê? Porque se eu quiser saber apenas a distância da casa dela para o trabalho, não fará sentido algum. Mas se eu quiser saber para onde ela foi, o sentido que ela foi, aí sim faz diferença, certo? Para que lado? Então vamos supor então que ela vai aí para a zona leste, certo? Então aí faz sentido para aquele lado, certo? Então, todos os casos aí que você pegar um caso de grandeza escalar e vetorial, que você tiver dúvida, você sempre se faça essa pergunta. Vamos fazer mais um exemplo aqui, sem estar descrito aqui. Vamos supor aí que você pegue aí uma caixa, né, e queira arrastar ela aí pela sua casa. O que é que acontece? Ao você aplicar a força ali, você vai começar a movimentar essa caixa, né? Se você tiver aplicado uma força maior do que o atrito, né? E do que a força do peso da caixa. Se você está ali aplicando uma força maior que a caixa conseguiu se movimentar, a pergunta que eu faço é: para que lado você está empurrando a caixa? Para o lado direito, para o lado esquerdo da sua casa, para cima, para baixo ou qualquer coisa desse tipo. Então, para esse caso aí,
é algo que faz sentido a pergunta. Para que lado? Beleza? Então, sempre pensa aí, tem essa ideia aí de diferenciar escalar e vetorial, fazendo essa simples pergunta. Para que lado? Beleza? Então, galera, por hoje ficamos por aqui e nos vemos então na próxima videoaula.